Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja mais do que bem-vindo a mais um estudo desse livro poderoso, O Grande Conflito. Esse livro que mudou a minha vida, mudou a forma como eu enxergo o mundo, me fez sair da Matrix, né? Da bolha desse mundo e enxergar um pouco melhor aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Como a serva do Senhor nos diz, ela é a luz menor que nos guia para a luz maior, que é a palavra de Deus. E nós estamos aqui mais um dia para estudarmos esse livro que é tão poderoso, esse livro que cada vez que nós abrimos, que nós lemos novamente, a gente acha novos tesouros escondidos, né? E tem sido muito bom saber que várias pessoas estão acompanhando, né, esse estudo. Como é gratificante saber que juntos nós estamos estudando esse livro aí desde o capítulo 1 até o capítulo 42, verso a verso, ali acompanhando, né, capítulo a capítulo, e tendo a participação dos pastores aqui do Brasil, da Austrália, de Angola, tantos países que vão participar ao longo desses capítulos, né? E hoje nós temos um convidado mais que especial, o pastor Apolo. Ele é um pastor que conheci recentemente, né, nas reuniões aqui de treinamento da região. Ele vai contar um pouquinho mais sobre o ministério dele logo mais. Esse projeto iniciou então na Igreja Boa Vista do Guilherme. Vocês podem ver aí a nossa amada igreja, muito linda, e eu tenho o prazer de congregar nessa igreja, né? Onde tenho meus amados irmãos lá, para quem eu mando um abraço a todos que estão acompanhando esse estudo. E aqui nós louvamos e adoramos o nosso Deus. E foi nessa igreja, então, que vai completar esse ano 130 anos da chegada dos pioneiros da igreja, né, que é uma igreja histórica, né, para o adventismo no Brasil, e nasceu essa ideia de estudarmos o livro O Grande Conflito. Então, você é mais do que convidado para participar, para você mandar suas perguntas e para você acompanhar capítulo a capítulo esse estudo tão importante. Pastor Apolo, conta um pouquinho para nós sobre o seu ministério, sobre aquilo que o senhor vem fazendo através de você. Olá, Guilherme, que bom estar aqui com você e com todos os nossos amigos que nos acompanham nesse momento. Eu sou de uma família, por parte de mãe adventista, já há algumas gerações. Eu posso dizer que, por parte de mãe, já o meu bisavô era adventista lá na Alemanha. Os meus avós vieram para a Argentina e depois aqui para o Rio Grande do Sul. Depois de passar um tempo aqui no Rio Grande do Sul, ali na região de Pelotas, mais especificamente Campos dos Quevedos, que é uma região histórica da igreja também, semelhantemente à Bela Vista do Guilherme, e ali eles desenvolveram a fé, ajudaram muitas pessoas, mas depois se mudaram para Santa Catarina. E a minha mãe nasceu em Santa Catarina, foi para o Paraná estudar, lá conheceu meu pai, e eles foram como missionários da igreja lá para Minas Gerais. Então, lá em Minas Gerais eu nasci. E quando me formei em teologia em São Paulo, recebi o primeiro chamado para Minas Gerais, trabalhei 10 anos em Minas Gerais, em vários distritos da região sul, leste de Minas Gerais, e então vim para Santa Catarina, trabalhei em Santa Catarina no Distrito do Estreito, depois como secretário da Associação Catarinense, secretário da Associação Catarinense inteira, depois secretário da Associação Norte Catarinense, em seguida fui presidente da Associação Norte Catarinense, depois presidente da Associação Catarinense, e em 2021, julho de 2021, fui chamado para ser presidente dessa associação, Associação Norte e Sul Rio Grandense. E estou aqui com minha família a partir dessa data. Então é muito bom estar nessa região tão especial de tantos pioneiros que louvam a Deus e se aprofundam na palavra do Senhor. E agradeço, Guilherme, a oportunidade de estar estudando esse capítulo, aliás, esses dois capítulos nessa data. Estamos quase chegando no meio do livro O Grande Conflito, não é? Que são 42 capítulos, e hoje nós vamos ter esses dois capítulos 17 e 18. Amém. Deus seja louvado, pastor, pelo ministério que o senhor vem desenvolvendo para a honra e glória de Jesus, né?
Então, esse estudo do livro Grande Conflito, não tem a premissa para substituir a leitura. Nós recomendamos a todos que estão aqui, né, acompanhando, né, capítulo a capítulo esse estudo, que você leia. É muito importante você ler o livro antes da gente fazer o estudo, porque aí no estudo você vai ter uma melhor compreensão daquilo que o pastor vai apresentar e vai ter um melhor entendimento. E é muito importante nós, né, da Igreja Adventista, lermos esse livro antes de a gente sair para entregar aí no Impacto Esperança, né? Para a gente saber aquilo que a gente está entregando, entregar com convicção, ou talvez a pessoa que está recebendo o livro perguntar, mas do que se trata esse livro? E você poder realmente falar daquilo que você leu, não do que você ouviu, né? Então é muito importante que você leia esse livro que é tão importante para nos prevenir dos ardis de Satanás, né? Para nos levar para mais perto da Bíblia, né? Que conta a história de tantos homens e mulheres de fé, né? Que lutaram para que a gente tivesse essa liberdade que nós temos hoje para pregar a palavra de Deus, né? Para abrir as nossas Bíblias e que a gente tivesse condições de pregar o Evangelho a todo mundo. Então, no final do estudo, após o estudo com o pastor Apolo, eu vou deixar aqui os dados bancários da igreja, Boa Vista do Guilherme. Se você quiser fazer parte dessa história, você pode também contribuir, porque a Igreja Adventista disponibilizou esse livro aí por um valor irrisório, né? 1,50 o valor do livro vai custar para a igreja. E você que está acompanhando esse estudo pode nos ajudar a entregar mais livros ainda. Nossa meta é entregar 20 mil livros aqui na região, para que mais pessoas conheçam o Evangelho, para que mais pessoas sejam tocadas e para que mais pessoas compreendam aquilo que a serva do Senhor nos apresenta, né, para o tempo do fim, né, nos levando para a luz maior que é a palavra de Deus, tão necessária para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Sempre foi necessária, mas mais do que nunca a gente tem que se agarrar na palavra de Deus mesmo, estudar, porque nós estamos vivendo tempos proféticos, né? Tempos aí perigosos. E então é isso. Eu conto com a sua ajuda. Pastor, podemos iniciar com uma oração e partirmos para o estudo dos capítulos 17 e 18? Sim, Guilherme, vamos orar então. Bondoso Deus e querido Pai, eu agradeço a Ti pela oportunidade de estar agora estudando esses temas importantes com o Guilherme e com vários outros amigos e amigas que estão nesse momento conectados. Eu peço que o Espírito Santo possa agir no nosso coração e na nossa mente, que nós possamos entender, que nós possamos nos entregar a Ti e que a Tua verdade possa transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, então os capítulos dessa noite são os capítulos 17 e 18 do livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito é um resumo de toda a história da Igreja de Cristo Jesus, e de como Deus cuidou do seu povo e como foi conduzindo a história da Igreja até que ele restaurasse o reino, restaurasse a, a verdade, restaurasse a pureza. E o estudo dessa noite tem muito a ver com isso. Os discípulos almejavam a vinda do reino de Cristo. E esse é o grande desejo de todos nós. Nós oramos no Pai Nosso, venha a nós o teu reino. E estudando o grande conflito, nos capítulos anteriores, a gente vê Deus abrindo de novo a Bíblia para o seu povo. A Bíblia que por tanto tempo foi ignorada, foi presa apenas lá naqueles lugares fechados. Haviam pessoas que diziam não pode ler a Bíblia porque senão você fica louco, e a Bíblia não era traduzida na linguagem do povo, mas então Deus enviou a reforma protestante, a Bíblia chegou até as pessoas começaram a ler a Bíblia, começaram a entender a verdade, começaram a ser libertadas dos pecados, e a verdade foi prevalecendo no coração. Aí vem o capítulo 17, que fala sobre esperança que infunde alegria. Esse capítulo afirma que a volta de Cristo Jesus é essa esperança que infunde alegria, que coloca alegria no coração de todas as pessoas. Aqui na página 299 diz: a doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Eu estou com essa versão, tá certo? Com essa edição do livro Grande Conflito, por isso, quando eu citar a página, é claro, eu vou estar seguindo essa edição que eu tenho em mãos. Veja, essa foi a nota tônica de toda a Bíblia.
aguardar a volta de Cristo Jesus foi algo que aqueceu o coração de todos. Então, Ellen White começa a citar personagens bíblicos, autores da Bíblia, homens e mulheres que andaram com Deus e como eles almejavam a volta de Cristo Jesus. Por exemplo, aqui na página 300, ela cita Davi, o salmista Davi, que disse: Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Que coisa maravilhosa isso! A esperança da volta de Cristo Jesus para vir trazer juízo, porque o nosso Deus é um juiz justo. Às vezes as pessoas têm medo de justiça, às vezes as pessoas não têm confiança em juízes, mas a palavra de Deus coloca o juízo e a justiça centrados na pessoa de Deus. E o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus também de justiça, é um Deus que ama as pessoas, transforma as pessoas, e um Deus que vai colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso, nós almejamos a volta de Cristo Jesus, que virá trazer juízo e justiça. Isaías afirma que no dia da volta de Cristo Jesus acontecerá algo maravilhoso. Diz assim o livro de Isaías: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, aniquilará a morte para sempre e enxugará o Senhor dos olhos todas as lágrimas. Isaías capítulo 26 e também capítulo 25 falam sobre essas promessas. Veja que coisa maravilhosa, a volta de Cristo Jesus está relacionada com limpar as lágrimas, devolver a alegria, devolver o júbilo nos corações. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, falou a respeito da sua vinda, da segunda vinda de Cristo. Ele disse o que está registrado em João, capítulo 14, versos 1 a 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E quando Jesus subiu ao céu, após ter vivido nessa terra com os discípulos, e veja, ele veio a primeira vez para morrer por nós e nos dar oportunidade de salvação. E ele virá a segunda vez. E todos esses textos que citamos estão falando não da vinda que já aconteceu, da primeira vinda, mas está falando da segunda vinda. Jesus virá a segunda vez, agora para levar os que creram para o céu e para executar o juízo, para dar fim ao mal e ao pecado. Então, quando Jesus se despedia dos discípulos e subia para o céu, anjos vieram e falaram para os discípulos o que está registrado em Atos, capítulo 1, verso 11. Esse Jesus, que dentre vocês subiu ao céu, haverá de voltar, assim como para o céu vocês o viram subir. Amigos, esta é a nossa grande esperança. Jesus vai voltar. E se os discípulos viram Jesus voltar, nós veremos Jesus voltar. Se Jesus subiu para o céu de maneira visível, literal, de maneira completamente real, assim Jesus voltará, não de maneira espiritual, como dizem alguns, não de maneira simbólica, como dizem alguns, mas de maneira real, de maneira física, de maneira visível, audível, porque os anjos estarão tocando trombetas, assim ele voltará. Agora, quando Jesus voltar, diz a Bíblia, ele vai restaurar todas as coisas. A página 301 do livro diz: em torno da segunda vinda de Cristo, agrupam-se as glórias daquela restauração de tudo que Deus falou pela boca de todos os seus profetas. É ali que o pecado vai ser destruído, é ali que o mal vai ser vencido e Cristo vai estabelecer o seu reino. Nós esperamos o reino de Deus e esse reino vai ser instituído no dia da volta de Cristo Jesus. Página 302 diz: é então que o pacífico e longamente almejado reino do Messias será estabelecido sobre todo o céu. Amigo, essa é a esperança de toda aquela pessoa que crê. Desde Adão, quando pecou e passou a crer no Salvador que daria a sua vida por ele e depois voltaria para estabelecer novamente a justiça e o amor nessa terra, até o último ser humano que viver um pouco antes da volta de Cristo Jesus, todo aquele que tem amizade com Cristo tem alegria de esperar a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ellen White diz aqui na página 302
que essa esperança, ela trouxe consolo para muitas pessoas. O último parágrafo dessa página diz: do calabouço, da tortura, da forca, onde os santos e mártires testificaram da verdade, vem através dos séculos a voz de sua fé e esperança. Eles estavam certos da ressurreição pessoal de Cristo e, por isso, da sua própria ressurreição por ocasião da vinda de Cristo Jesus. Diz um desses cristãos que os mártires desprezavam a morte e verificavam que estavam acima dela. Já pensou que coisa gloriosa? Eles estavam sofrendo, torturados, oprimidos no calabouço, condenados à morte. Mas então, quando a fogueira os queimava, eles cantavam hinos dizendo: eu creio no meu Salvador, eu vou morrer, mas daqui a pouco Cristo vai voltar e ele vai me ressuscitar. E eles não tinham tristeza na morte, mesmo que sofressem a ação do fogo, ou que fossem degolados, cortados à espada, cerrados pelo meio, espancados até a morte. Eles mantinham a fé na volta de Cristo Jesus e a certeza de que logo Cristo voltaria e os ressuscitaria e daria o galardão. Sim, Guilherme, pode falar. Exatamente, né, pastor? Como eles tinham essa fé tão viva que eles não tinham medo nem da morte, né? E É, como o inimigo tenta deturpar isso, né? Porque hoje, um dos livros mais que as pessoas mais têm medo de estudar é o livro do Apocalipse, ou as profecias de Daniel. Não, não vamos estudar isso porque é muito perigoso, tem coisas ali simbólicas, e quando, na verdade, o inimigo está tentando esconder a nossa maior esperança, né? Que é a volta de Jesus, né? Como a gente pode ver ali no quadro, que exato. é aquilo que arde no nosso peito, né? Que a gente tem que viver pensando naquele dia, porque é nesse dia que tudo fará sentido. Quando Jesus voltar, limpar dos olhos toda lágrima, não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, Amém. não haverá mais traição. Eu quero viver num mundo desse, quem não quer, né? Exato. E, Guilherme, essa esperança da volta de Cristo Jesus dava força para todos os cristãos enfrentarem os desafios do dia a dia. E eu quero dizer para você que está nos assistindo nesse momento: creia em Jesus, aguarde a sua vinda. E quando você tiver fé verdadeira em Jesus, você vai obter forças para resistir a todos os problemas, para ter alegria, mesmo ao enfrentar as maiores adversidades e perseguições, mesmo que a doença devorar o seu corpo, reduzir as suas forças, mesmo que pessoas se levantarem contra você, a segurança de que você é amado por Deus, que Cristo escreveu seu nome no livro da vida, que esse mundo não é o ideal de Deus para você, mas que Cristo voltará e colocará as coisas em ordem e dará para os justos a vida eterna. Essa alegria, essa confiança vai te encher de fé, de amor, de capacidade de perdoar e vai fazer da sua vida uma bênção e uma alegria. Agora, continuando o estudo, quando as pessoas buscavam respostas na palavra de Deus, então a gente vai colocar naquele contexto histórico que Ellen White vai seguindo a sequência histórica. Então ela afirma que as pessoas foram estudando a Bíblia novamente quando veio Deus permitiu que Lutero pegasse a Bíblia, traduzisse na linguagem do povo, imprimisse a Bíblia, colocasse a Bíblia na mão do povo. As pessoas foram estudando e a certeza da breve volta de Cristo Jesus foi alcançando os corações. E então, veja, Lutero declarou: eu estou convencido de que o dia do juízo não está além de 300 anos. E, olha, o dia do juízo é também o dia da volta de Cristo Jesus. Melanchthon, na página 303, que foi um amigo de Lutero, ele disse: esse velho mundo não está longe do seu fim. John Knox, ele também disse: não levou o nosso Senhor Jesus a nossa carne para o céu e ele não voltará em breve. Sabemos que voltará e voltará muito em breve. Essa esperança foi enchendo o coração dos cristãos. E os cristãos começaram a estudar sobre a volta de Cristo Jesus, isso chamava muita atenção, e então eles começaram a perceber que Deus deixou na palavra sinais a respeito da sua vinda, sinais para dizer assim: olha,
falta pouco tempo, falta pouco tempo. O dia e a hora da volta de Cristo Jesus ninguém sabe, mas há sinais. E aqui na página 304, Ellen White cita Lucas capítulo 21, verso 25, no qual está escrito que Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E em Marcos capítulo 13 está escrito: as estrelas cairão dos céus e as forças do céu serão abaladas. E então vocês vão ver o Filho do Homem voltando nas nuvens dos céus. Ora, os cristãos começaram a ler isso e pensar: quando é que esses sinais vão acontecer? Quando é que haverão de surgir esses sinais como terremotos, maremotos? Né? Interessante. Eles estudaram também o livro de Apocalipse, que diz o seguinte: houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como um saco de silício, a lua tornou-se como sangue, Apocalipse 6, verso 12. E então, eles começaram a prestar atenção: quando isso vai acontecer? Não havia registros na história de que isso tivesse acontecido. Então chegou o ano de 1755. Aliás, o dia 1º de novembro de 1755. As pessoas estavam estudando as profecias, os cristãos aguardando a volta de Cristo Jesus, e de repente houve um terremoto, que é considerado um dos maiores terremotos de toda a história dessa terra. Esse terremoto de Lisboa está registrado nos anais da história. Cientistas falam a esse respeito, e ele abalou de tal maneira a Terra que ele foi sentido, diz aqui Ellen White, ele foi sentido na maior parte da Europa, África e América, foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha Madeira, na Noruega, na Suécia, na Grã-Bretanha e na Irlanda. E se você pesquisar, como eu pesquisei um pouquinho antes, no Google eu pesquisei aí, terremoto de Lisboa, 1755, e tsunami no Brasil, você vai ver vários artigos acadêmicos e até mesmo a BBC de Londres colocando lá um artigo falando que o terremoto de Lisboa foi tão forte, gerou uma tsunami tão grande que essa tsunami chegou no Brasil. Já pensou? Atravessou todo o Oceano Atlântico e chegou no Brasil. Foi um terremoto muito grande. Ele produziu incêndios, ele produziu catástrofes, as pessoas estavam em delírio. É claro que é chamado de terremoto de Lisboa, porque o epicentro dele foi ali, né? Lisboa. E Lisboa foi devastada. Mas esse terremoto cumpriu essa profecia, porque, de fato, ele abalou, não é? Ele abalou toda a terra. Mas existem outras profecias. Por exemplo, Marcos capítulo 13, verso 24 diz: naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E então as pessoas esperavam esse sinal muito, muito forte, como que o sol apagar, como é, é, a lua não dar a sua claridade, como um sinal é, tremendo da volta de Cristo Jesus, porque, digamos assim, é natural que a gente olhe durante o dia o sol está brilhando, mas o sol simplesmente escurecer seria algo, um fenômeno tremendo. E esse dia chegou, 19 de maio de 1780. É chamado de o dia escuro. Ellen White relata que pela manhã, na página 306, pela manhã surgiu claro o sol, mas de repente, ali por volta das 10 da manhã, começou a escurecer. E os jornais dizem que as vacas começaram a berrar, querendo voltar ali para o curral. As galinhas, imaginando que já era a hora do pôr do sol, já foram se empoleirando. Os animais procurando se acomodar para dormir. Eles não têm consciência cronológica, olha, esse dia foi mais curto. Não, mas o ser humano sabia que não era hora do pôr do sol, não era hora de ficar à noite. E aquele dia chamado de trevas, então, Ellen White diz aqui na página 307, as trevas foram densíssimas logo depois das 11 horas da manhã. E, e ela diz em seguida, seguiu-se as imensas trevas daquele dia, 1 ou 2 horas antes da noite, um céu parcialmente claro e apareceu o sol, ainda escurecido por negro e pesado nevoeiro, e depois do pôr do sol, as nuvens novamente subiram
e escureceu muito rapidamente, e, e em seguida ela está falando que quando vista das casas vizinhas ou de outros lugares, a certa distância, aparecia através de uma espécie de trevas egípcias que se figuravam quase impenetrável aos raios. Que coisa interessante isso. Durante o dia, as pessoas não conseguiam ver, a não ser que acendessem luz de velas ou lampiões. Agora, depois da meia-noite, aquele dia, aconteceu esse outro sinal, que a lua em sangue. E então ela diz: depois da meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua, ao se tornar-se visível, tinha aparência de sangue. Se tornou esse sinal marcante. E as pessoas que liam a Bíblia passavam a entender: Jesus em breve vai voltar. E por isso a doutrina da segunda vinda de Cristo passou a ganhar mais força. Mas aconteceu algo interessante. Algumas pessoas, elas duvidavam. E então, Ellen White só dá uma palhinha de algo que ela vai falar mais à frente. Deus estava, naquele tempo, preparando um povo que haveria de pregar com insistência a volta de Cristo Jesus. Porque mesmo esses sinais, o terremoto de Lisboa, mesmo esses sinais que foi o sol o dia se tornar escuro, o sol escurecer, a lua em sangue, mesmo esses sinais, simplesmente as pessoas tiveram um momento de euforia, mas depois isso passou, acabou. Não fizeram uma obra de reforma, de revivamento, de mudança de vida para pregar a volta de Cristo Jesus. Ellen White cita que foi semelhante ao que aconteceu na primeira vinda de Cristo. Ela afirma aqui, está na página 314, que os anjos de Deus sabiam que era o momento da profecia se cumprir, da primeira vinda de Cristo. Toda a profecia que apontava a primeira vinda de Cristo, que declarava até mesmo o lugar, não a data exata, mas a época, estava se cumprindo. E os anjos estavam circulando essa terra. E agora, na verdade, o Salvador já havia nascido. Mas as pessoas, elas não aguardavam a volta, a vinda de Cristo Jesus. Deixa eu explicar, Guilherme, o celular está aqui no silencioso, mas o computador pega a ligação e acaba atrapalhando aqui. Então, eu vou pedir licença e Tranquilo, vou pastor. desligar. Pode desligar. Eu até queria É, aproveitar para falar uhum, que disso, né, sobre o reavivamento e a reforma, como eles andam junto, né? Porque um reavivamento sem reforma é um sentimentalismo, é puro e simples sentimentalismo. Um sim, reavivamento, mas com reforma, aí sim nós temos algo que vem de Deus mesmo, realmente, né? Porque só reforma sem o reavivamento do Espírito Santo também se torna legalismo, né? Também. Só fica focando na reforma, mas não tem o Espírito atuando, né? Dentro da igreja. E aí eu vejo que são dois enganos que o inimigo provoca, né? Então, reforma e reavivamento têm que andar juntos, de mão dadas, né? Para que a gente não caia nem no exato. sentimentalismo em algo que é só emoção, mas também não caia só num legalismo, onde a gente vai tentar conquistar a nossa salvação por meio das obras, que não é isso a nossa mensagem, né? Nossa mensagem é responder ao amor de Deus e fazer uma reforma em resposta ao amor de Deus. Mas salvos nós já estamos por causa do sacrifício de Cristo na cruz, né? Exatamente. Bem, a tecnologia, assim, o celular já foi desligado, mas o computador recebe ligação igual, mesmo com o celular desligado. É impressionante. Mas eu mandei um Muito recado aqui no conectado, WhatsApp. né? Eu mandei um recado aqui no WhatsApp que eu não posso atendê-lo agora e pus um, enfim, mas como é a tecnologia, você vê. O celular aqui desligado e ainda vai. Mas estava dizendo, as pessoas sabiam das profecias, mas não estavam preparadas para a primeira vinda de Cristo. É bonito o texto de Ellen White, ela diz que os anjos vinham, eles foram no templo, foram nos sacerdotes, nos mestres da lei, nos escribas e fariseus, não havia ninguém esperando Jesus. Os anjos estavam tristes, ela diz aqui que eles ficaram até desanimados. Ela diz: evidência alguma há
de que Cristo estivesse sendo esperado. Nenhum preparativo foi feito para receber o príncipe da vida. Com espanto, os mensageiros celestiais estavam prestes a voltar para o céu, com a desonrosa notícia, quando eles descobriram um grupo de pastores. Os pastores lá no campo, os pastores cuidando das ovelhas, estavam pensando na vinda do Messias. E para esses pastores que aguardavam a vinda do Messias, então os anjos puderam falar. E eles falavam: nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês estão falando disso? Vocês estão aguardando o Salvador? Pois ele veio. Amigo, que coisa maravilhosa, não é? Talvez hoje estamos perto da segunda vinda de Cristo Jesus. Já pensou se os anjos estiverem circulando esse mundo procurando quem é que está esperando? As profecias da Bíblia se cumpriram, o escurecimento do sol já se cumpriu, a queda das estrelas já se cumpriu, terremotos já se cumpriu, guerras e rumores de guerra se cumpriu. É tempo de Jesus voltar. Mas quem está falando disso? Quem está esperando a volta de Cristo Jesus? Quem está vivendo com essa esperança? Talvez se os anjos chegarem em algumas igrejas, eles vão ver até Bíblia, até oração, mas ninguém preparado para a volta de Cristo Jesus. Talvez vão ver costumes, tradições, talvez vão ouvir sermões falando de coisas atuais, mas não um movimento de pregação do Evangelho para a breve volta de Cristo Jesus. Mas eu desejo que você e eu possamos ser pessoas como aqueles pastores e como os magos lá do Oriente, que nem eram do povo de Israel, mas estavam estudando as profecias e estavam aguardando Jesus. Esses deram muita alegria ao céu. E esses tiveram revelações maiores de Deus, porque eles estavam aguardando Jesus. Aguarde Jesus, meu amigo. É tempo de aguardarmos Jesus. Sim, Guilherme, pode falar. Sim, pastor, você falando me veio à mente, né? Como a gente estava conversando aqui em off antes de iniciar a gravação, eu sou novo na fé, né? Fazem 3 anos que eu conheci a mensagem adventista. E quando eu conheci a mensagem ali e me apaixonei, né, pela verdade bíblica e tudo mais, eu ouvi dentro da igreja alguns irmãos falando: Isso é primeiro amor, Guilherme, vai passar. Eu já aconteceu isso comigo também. E em breve você vai ver que as coisas vão esfriando, é difícil a caminhada cristã. Isso foi perto do dia do meu batismo, se não foi no dia do meu batismo, eu ouvi isso. E a minha reação, assim, foi de pensar. Eu não falei nada para a pessoa, né? Eu fiquei quietinho e continuei ali, né? A celebrar ali o meu batismo e tal. Mas eu pensei, aonde foi que essa pessoa perdeu o primeiro amor, né? Porque a gente nunca pode perder essa esperança que é a volta de Cristo. Porque eu ouvi de alguns irmãos lá na Austrália, né? Que foi onde eu me batizei até, que falavam assim: Guilherme, eu nasci na igreja, eu ouço essa mensagem já faz bastante tempo e Jesus ainda não voltou. Mas ninguém espera Jesus mais do que uma vida, né? Eu fico me Sim. imaginando até olhando para minha vida assim, ó, nesses 3 anos de caminhada. Já aconteceu de eu falar, poxa, Jesus está demorando, sabe? Jesus precisa voltar, eu não aguento mais esse mundo. Aí eu mesmo olhei assim para o que eu estava pensando e eu dei risada, pastor, porque eu pensei assim, caramba, eu vivi 27 anos fazendo o que eu queria. Aí agora que eu estou aguardando 3 anos Cristo, eu já estou impaciente e estou achando que ele está demorando. Como a gente é imediatista, né? Como a gente quer no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. E não é assim. Deus, ele tem o controle de tudo, ele tem o controle da história. E ninguém vai É esperar verdade. a volta de Jesus mais do que uma vida. Então nós precisamos estar firmes até o fim, porque quando a Amém. gente passar dessa, morrer, né? Jesus vai ser a próxima imagem que a gente vai ver, vai observar ele voltando e vai ser como um piscar de olhos, né? Então nós não podemos perder esse primeiro amor, né? Verdade. Bem, Guilherme, nunca perca essa paixão pela volta de Cristo Jesus. Eu desejo que todos nós, você, Guilherme, os que estão nos assistindo nesse momento, e todos nós, possamos ser como aqueles pastores que conversavam sobre a vinda de Jesus, que esperavam a vinda de Jesus
e que essa atitude de expectativa e fé levou aqueles homens a terem um encontro especial com Cristo e a terem isso como sua salvação, porque o nosso Salvador é Jesus. Bem, o livro Grande Conflito agora entra no capítulo 18 e mostra algo interessante. Os sinais estavam acontecendo, as pessoas já estavam se esquecendo deles, voltaram à vida comum, à vida normal, mas Deus resolveu levantar um povo para pregar que Jesus em breve voltaria. E esse capítulo 18 fala uma profecia muito significativa e mostra o início desse processo de Deus preparar um povo para não deixar o mundo esquecer que Jesus em breve virá. E Deus pôde contar com um homem chamado Guilherme Miller. Olha aí, 3 Guilhermes, né? Boa Vista, tem o Guilherme, né, Pereira, que está aqui na Zoom, Boa Vista do Guilherme, a nossa igreja, e agora estudando sobre Guilherme Miller, que interessante, não é? Bom, Guilherme Miller nasceu em uma família cristã, em uma família muito consagrada a Deus. Ele era um garoto forte, muito inteligente, se tornou um homem muito responsável, de bom caráter, mas no decorrer da sua vida se associou com algumas pessoas que se julgavam intelectuais, ele gostava muito de ler, era muito inteligente, e logo que ele se casou, ele passou a frequentar uma biblioteca, certos livros, certas pessoas inteligentes que diziam assim, olha, sabe de uma coisa? A Bíblia é um livro interessante, mas é só um livro que conta histórias, é um livro cheio de mitos, esse negócio aí que Deus criou em 6 dias, não é bem assim, na verdade, Deus não está interessado nesse mundo, ele até criou de alguma maneira, mas ele está fazendo outras coisas, cuidando de outros afazeres, e nós seguimos nossa vida aqui, ó. O importante é você ser bom, ser justo, mas seguir sua vida aqui, porque Deus não está interferindo nesse mundo. Essa ideologia era intitulada deísmo. As pessoas criam em Deus, eram deístas, mas elas não criam que Deus continua cuidando desse mundo. É ilustrada com o relojoeiro. Foi alguém que criou um relógio, deu corda e pronto, tacou ali na parede e deixou o relógio funcionar. Então Deus criou esse mundo, deu corda e pronto, foi fazer outras coisas e deixou esse mundo funcionando. Bom, o deísta não crê em milagre, não crê em intervenção divina, ele vai vivendo a sua vida da melhor maneira possível. Mas Guilherme Miller, ele, quando foi para a guerra e viu certas coisas sobrenaturais acontecendo, ele concluiu: o mundo não está abandonado, não. Tem anjo nesse mundo. Deus tem cuidado desse mundo. E ele pensou, eu só vou obter a resposta certa se eu estudar a Bíblia, porque as pessoas dizem a Bíblia é só um livro de mitos. Mas será mesmo? Ou será que a Bíblia fala algo que seja científico, que seja coerente, que seja justo? E então, Ellen White descreve na página 319 7 passos pelos quais Guilherme Miller passou até ter a sua vida transformada. Ela coloca da seguinte forma, eu que numerei os 7 passos, tá certo? Ela só coloca em texto normal, mas eu vou então dizer os 7 pontos. Primeiro, nesse estado, Guilherme Miller continuou durante alguns meses. Subitamente, diz ele, gravou-se-me ao vivo no espírito o caráter de um Salvador. Pareceu-me bem que poderia existir um ser tão bom e compassivo, porque tantas transgressões pudessem ter expiação. Interessante. Veja, ele até ali tinha sido um deísta, agora ele viu o sobrenatural, agora ele passou a acreditar em Deus, mas ele tinha um sentimento de pecado muito grande. Mas ele pensou, e se Deus? E se Deus for um Deus de amor? E se Deus for um Deus de compaixão? E se Deus for um Deus de misericórdia? Esse foi o primeiro passo. Deus despertou a mente dele com esse pensamento. Pode ser que Deus seja um Deus de amor. E sabe, amigo, é Deus que conduz a conversão das pessoas. É Deus que vai conduzindo as pessoas por 1, 2, 3, 10, 100 passos. Para Guilherme Miller foram esses 7. O primeiro foi esse despertamento. Será que Deus não é um Deus de amor? Segundo ponto, surgiu então a questão: como se pode provar a existência desse Deus? Ora, eu tive já a evidência do sobrenatural. Agora eu estou tendo uma impressão que Deus pode ser um Deus de amor. Mas como que eu vou comprovar se ele é real ou não, se ele cuida desse mundo ainda ou não, e se ele é um Deus de amor ou não? O segundo passo foi a dúvida. E às vezes Deus levanta questões na nossa mente para a gente buscar a resposta no lugar certo.
E o lugar certo é onde? Na Bíblia. Esse foi o terceiro passo para Guilherme Miller. E ele diz: afora a Bíblia, eu achei que não poderia ter prova da existência de semelhante Salvador em nenhum lugar, só na Bíblia. Então, ele chegou a essa conclusão: deveria buscar a Bíblia. Quarto ponto: vi que a Escritura Sagrada apresentava precisamente um Salvador como aquele que eu necessitava. Uau, que impressionante! Primeiro, ele chegou a pensar: olha, será que existe um Deus de amor? Primeiro passo. Segundo passo: não tem como eu saber se tem ou não. Eu tenho dúvida. Terceiro passo: só se a Bíblia me der a resposta. Aí ele foi na Bíblia e veio o quarto passo. Ele encontrou na Bíblia um Salvador que era a resposta para todas as suas necessidades. Tem alguém que é pecador? A Bíblia apresenta o Salvador que perdoa e salva. Tem alguém que está na dúvida? A Bíblia apresenta a certeza para a pessoa seguir com segurança. Tem alguém que debocha daquilo que é Escritura? Ora, geralmente quem debocha da Bíblia não lê a Bíblia, ele fica lendo ali outras coisas, menos a Bíblia. Se alguém lê a Bíblia com sinceridade, vai encontrar um Deus, assim como Guilherme Miller. Veja o quinto ponto. Fiquei perplexo, diz ele, ao ver como um livro não inspirado, porque ele não achava que a Bíblia era inspirada ainda, fiquei perplexo por ver como um livro não inspirado desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados à necessidade de um mundo decaído. Uau! Ele encontrou um Salvador que era descrito ali, mas até agora, Guilherme Miller estava pensando: oh, foi alguém inteligente que escreveu sobre esse Salvador, que é a resposta que eu preciso, mas esse livro não é inspirado, não. Esse foi um passo, mas ele foi no sexto de sete passos. Ele continuou estudando a Bíblia mesmo assim. Então, diz ele, fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus. Aí ele começou a pensar: olha, tem tanta coisa escrita aqui e faz tanto sentido. Imagine um livro escrito ao longo de 1.600 anos, por mais de 40 pessoas diferentes, vivendo em lugares e épocas diferentes. Tem um autor acima, Deus, o Espírito Santo. Essa convicção da inspiração passou a fazer parte do seu pensamento. E então veio o sétimo passo. A Bíblia se tornou o meu deleite, e em Jesus encontrei um amigo. Aqui foi a conversão de Guilherme Miller. A Bíblia, amigo, é a Bíblia que apresenta o Salvador. É a Bíblia que gera algumas interrogações na sua mente e depois te dão grandes certezas. E então, Guilherme Miller falar para os amigos que agora ele tinha fé na palavra de Deus. Aí alguns amigos começaram a debochar dele. Então prova que a Bíblia tem razão. E Guilherme Miller tomou um propósito. Ele leria a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para ver se a Bíblia tinha alguma incoerência ou se havia ali uma sistemática e uma razão superior conduzindo. Ele não leu comentários, escutou, não é? Pregadores, ele foi à Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ele só tinha uma concordância bíblica. Concordância é assim: essa palavra aqui aparece em tal lugar, porque daí ele iria na própria Bíblia, naqueles lugares que também falavam daquele mesmo assunto. Então, só a Bíblia é uma concordância bíblica. E ele foi lendo, e foi amando, e foi vendo profecias se cumprindo. E então, ele passou a ser despertado para as profecias de Daniel e Apocalipse. E Ellen White diz que anjos de Deus estavam conduzindo os estudos de Guilherme Miller, estudos de Daniel e Apocalipse. E ele notou que várias profecias indicavam datas específicas, tempos específicos. Essa cronologia das Escrituras saltou à vista de Guilherme Miller e ele passou a ver muitas coisas interessantes, até que ele chegou à profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Isso está aqui na página 324 do livro, que diz assim: a profecia que mais claramente parecia revelar o tempo, a cronologia do segundo advento, era Daniel 8,14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ora, Guilherme Miller já tinha encontrado que a Bíblia é coerente, realmente é um livro inspirado, profecia se cumprindo, algo de cronologia ao longo de toda a Bíblia, e agora ele chega nesse texto.
até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele pensou, olha, como é que é purificado? A Bíblia fala de purificar no fogo, como o ouro é purificado pelo fogo, e assim, várias vezes fala da purificação do caráter, provado no fogo. E ele pensou, esse santuário deve ser toda a terra que foi criada por Deus. Então, a purificação pelo fogo deve ser a segunda vinda de Cristo Jesus. E ele passou a ter essa interpretação. Mas quando é que a terra seria purificada pelo fogo e Jesus voltaria? Foi esse pensamento que entrou na mente de Guilherme Miller. Então, ele passou a dedicar um tempo maior de estudo a Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Então, Daniel capítulo 9, verso 22, diz algo interessante. O anjo sai do céu para revelar o sentido a Daniel. Está escrito em Daniel 9, 22, 23. Agora eu saí para fazer-te entender o sentido. Toma o sentido da palavra e entende a visão. E aí começa a dizer, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Como seria isso? Então, o anjo começa a explicar a visão, explicar o assunto, dando outras pistas de tempo. E o anjo diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel 9, versos 24 e 27, 70 semanas. E começa a descrever essas 70 semanas, e Daniel entende que o anjo estava explicando a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Claro, porque Daniel ficou preocupado com a visão e veio o anjo e começou a explicar as 2.300 tardes e manhãs, dizendo de 70 semanas. Ora, e tudo isso, Guilherme Miller começou a buscar um sentido a mais. E então ele entendeu que em Esdras, capítulo 7, fala a respeito, porque Daniel 9 diz, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, 70 semanas. E quando é que veio esse decreto de restaurar e reedificar Jerusalém? Guilherme Miller encontrou lá no livro de Esdras, capítulo 7, a partir do verso 12 até o verso 26, que o rei Artaxerxes determinou, ele deu um decreto para restaurar e reedificar Jerusalém. E o ano para isso? Guilherme Miller foi buscando nas profecias e entendeu que esse ano era 457 a.C. Bom, então a partir daí foi o início da profecia das 70 semanas, que fazia parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que foram as 70 semanas, o termo bíblico foram cortadas, não é? Foram tiradas, fazem parte da profecia maior, que é a de 2.300 tardes e manhãs. E então, Daniel descreve, Guilherme Miller estuda e ele começa a contar a cronologia, as datas. E ele chegou até a última semana das 70 semanas. E ali fala sobre o Messias, e de fato Jesus foi batizado no início da última semana. O texto diz que na metade da semana o Messias seria cortado, seria morto. E Jesus, de fato, morreu no ano 31, que dá exatamente na metade da última semana. E 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo de Israel, sobre os judeus, que agora eram o povo de Israel. E então, as 70 semanas terminam no ano 34 depois de Cristo, quando a nação de Israel rejeita a igreja cristã, apedreja Estevão e sela, então, a sua perda do status de ser o remanescente, o povo de Deus. Uau, tudo isso se cumpriu perfeitamente. Então, Guilherme Miller diz, olha, se as 70 semanas se cumpriram especificamente no tempo adequado, outras profecias também vão se cumprir de maneira total, completa. E então ele começou a fazer o cálculo. Bom, 70 semanas estão dentro das 2.300 tardes e manhãs, tudo começou ali em 457. Quando é que vai terminar? Então, fazendo os cálculos, ele chega a uma conclusão. Está aqui na página 328, que diz o seguinte: até aqui, as profecias se cumpriram de maneira surpreendente. Todas as especificações das profecias das profecias e fixa o início das 70 semanas, inquestionavelmente, no ano 457 a.C., e seu término no ano 34 da nossa era. Por esses dados, não há dificuldade de se achar
o final dos 2.300 dias ou 2.300 tardes e manhãs. E então Guilherme Miller fez os cálculos e ele chegou a 1844. Amigos, essa data de descoberta de Guilherme Miller era 1818, diz aqui na página 329 do livro O Grande Conflito. Então ele estava perto de 1844 e ele começa a sentir uma grande preocupação. Será que eu devo falar sobre isso? Será que é algo só da minha cabeça? Será que eu estou descobrindo uma revelação divina especial? E ele fala com uma pessoa, fala com outra, mostra as evidências bíblicas e as pessoas se convencem. Não, você está certo, olha, é inquestionável. Realmente isso está certo. E então Guilherme Miller fica pensando, você está faltando tão pouco tempo, o que é que eu devo fazer? E uma voz começa a dizer na sua mente: você precisa pregar, você precisa dizer ao mundo. Aqui na página 331, mostra a inquietação de Guilherme Miller com essa ideia de que ele precisava pregar, ele precisava pregar. E então, ele fez um teste. Ele fez uma oração assim: Senhor, eu não sei pregar e não vou me oferecer também, mas se alguém chegar aqui me convidando para pregar, eu vou. Mal ele terminou a sua oração, e já tinha vindo um menino chamá-lo para pregar, porque o pastor tinha falado: olha, eu sei que Guilherme Miller está estudando aí algumas coisas, chama ele para pregar. Enquanto ele orava, Deus já tinha dirigido aquele pastor para mandar o seu filho, para convidá-lo para pregar. E quando Guilherme Miller é interrompido naquela oração por batidas na porta, e o menino falou: olha, Guilherme, meu pai mandou te chamar para pregar. Guilherme Miller não acreditava que ele seria convidado para pregar. Ele sai desesperado pelos arredores da sua casa, dizendo: Senhor, como é que eu vou fazer agora? Eu não sei pregar. E ele dobra os joelhos, ele ora, e ele sente a paz, dizendo que, como que Deus dizendo para ele: vai, meu filho, eu estou contigo. Ele começou a pregar e começou a fazer sentido. As pessoas foram crendo, as pessoas foram se despertando. Cada um foi falando para outro que tem um pregador ali. Guilherme Miller não parou de receber convite para pregar, amigo. Ele recebeu uma licença, uma credencial da Igreja Batista, porque a sua família era batista, ele começou a pregar na Igreja Batista. Então, aqui na página 332 diz que ele recebeu essa credencial, essa licença para pregar. E ele começou a pregar, pregar, pregar a respeito da breve volta de Cristo Jesus. Amigos, outras profecias se cumpriram. Aqui na página 334 falam do ano de 1840, uma profecia referente ao Império Otomano, ao poder otomano, e isso deu ainda mais força para a pregação de Guilherme Miller. Mas, claro, quando alguém começa a pregar, começa a incomodar outros. Então, amigos, algumas pessoas começaram a perseguir Guilherme Miller, começaram a acusá-lo, começaram a ridicularizar. A página 336 diz: o ridículo, a falsidade e o insulto foram acumulados sobre ele e provocaram indignados protestos, mesmo por parte da imprensa secular. Geralmente a imprensa está errada, geralmente. Foi assim na época de Cristo, claro que não havia ainda imprensa, mas as pessoas que davam notícias, os arautos diziam: ele é um falso Messias, é um falso mestre, e então crucificaram Jesus. A maioria ímpia sempre tem a minoria certa, e a maioria tem a imprensa a seu lado que detona. No caso de Guilherme Miller, já havia imprensa impressa, e então também criticaram. E na nossa época não vai ser diferente. As pessoas vão dizer contra o sábado, hoje já dizem contra a moral. Se falar hoje que Deus estabeleceu o casamento entre homem e mulher, a grande imprensa vai ser contra. Se falar hoje que as mulheres virtuosas, elas cuidam de seus filhos, elas não abortam, a imprensa vai contra. Se falar hoje sobre outras questões bíblicas, a imprensa vai contra. Sempre foi assim. E a gente deve entender que somos a minoria, vamos na contramão do mundo, mas Guilherme Miller não desistiu. Fala, Guilherme. Sim, pastor, você falando aí, explicando agora, né, como o inimigo se levanta, né, quando a verdade começa a ser pregada, né, o que me impressiona bastante é que ali naquele período de 1844, quando a raiz, né, do Adventismo, né, quando o Adventismo surgiu, eu sei que o senhor vai chegar lá, né, depois ali da decepção que vai ocorrer, mas nesse período
ocorre aí o surgimento de vários ismos, né? O evolucionismo, o marxismo, e aí eu vejo o inimigo levantando vários ismos para combater o movimento que Deus estava levantando para o tempo do fim, né? Para reparar as brechas, né? No tempo do fim. Eu acho isso de uma prova muito contundente, porque bem nessas datas aí surge o espiritismo, aí surge o marxismo, Exato. surge outros Uhum. movimentos que tentam contrafazer, tentam enganar o povo para a verdade que está sendo pregada. Exatamente, Guilherme. O inimigo sempre levantou um cenário contrário à verdade de Deus. Quando existe uma verdade presente, o inimigo levanta uma falsidade presente. E ele é tão astuto que ele chama a verdade de fake news. É sempre assim, né? Por exemplo, quando Noé pregou o dilúvio, a grande maioria usava a ciência para dizer nunca choveu. Quanto mais chover para dar um dilúvio. Quando Je Jesus estava para vir, as pessoas não acreditavam que Deus se tornaria homem para habitar entre nós. Improvável, não tem evidência científica. Agora vivemos no final dos tempos e as pessoas têm se apossado de ciências para desrespeitar, para lançar sombras sobre a palavra de Deus. A gente não deve ser regido pela filosofia, nem pela ciência, mas pela palavra de Deus. Nós somos cristãos e nós somos regidos pela palavra de Deus, essa palavra que nunca falha. Agora, o povo de Deus, mesmo sendo minoria e mesmo sendo perseguido, às vezes Deus quer que seu povo sofra até o martírio e acompanhe essas pessoas até no vale da sombra e da morte. Mas às vezes Deus protege também, como no caso de Guilherme Miller, que na página 337 diz que várias vezes anjos encobriram Miller da multidão para que ele se ocultasse e saísse ileso. Certa vez, um anjo, na forma de homem, se colocou ao lado de Guilherme Miller para protegê-lo da ira da multidão. Amigos, nós devemos continuar crendo, mesmo que soframos, mesmo que sejamos ridicularizados, mesmo que sejamos perseguidos, ou mesmo se formos mortos. Veja o que diz aqui na página 337, no final. Temos sido bastante ridicularizados. Isso nunca nos poderá convencer de que estamos errados. A palavra de Deus unicamente é que deve mudar as nossas opiniões. É assim. Não deixa o aplauso ou a crítica mudar a sua opinião. Deixa a Bíblia dirigir os seus conceitos. Não deixe o homem, a ciência, os influencers determinarem o que você vai crer. Deixa a palavra de Deus dirigir a sua vida. Você adiantou, Guilherme, não é o estudo de hoje desse capítulo, o levantamento do remanescente, mas você já deu uma palhinha, eu vou dar uma pequena palhinha também. Deus estava conduzindo aquele momento. Deus estava levantando o remanescente. É bem verdade que eles erraram no evento. Em 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou, porque quando a Bíblia fala em Daniel 8,14 da purificação do santuário, não está falando dessa terra receber o juízo de Deus com fogo e enxofre. Está falando verdadeiramente da purificação do santuário, mas do santuário celestial, porque em 1844 não havia santuário sobre essa terra, mas ali o santuário não é um símbolo, está falando algo real. Naquela data, começaria a purificação do santuário celestial. Esse também vai ser um outro estudo, como é que foi a purificação do santuário celestial, que aconteceu a partir de 22 de outubro de 1844, lá no céu. Algo interessante, algo fantástico. Mas o capítulo termina dando para nós essa motivação. Amigo, continue a estudar a palavra de Deus. Continue a estudar a palavra do Senhor. Não pare de estudar as profecias. Não pare de estudar a respeito daquilo que Deus preparou para os nossos dias.
Na página 341, Ellen White diz que pastores e povo declararam que as profecias de Daniel e Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. E então diziam para Guilherme Miller, não, não, nós não podemos compreender, é impossível compreender que esse negócio aí de uma besta com 7 cabeças, com 10 chifres, e que sai do mar e outra da terra, não, ninguém sabe o que é isso, você está querendo se exibir, dando esse tipo de interpretação. E então as pessoas eram aprisionadas na ignorância porque paravam de estudar a Bíblia. Amigo, não pare de estudar a Bíblia. A maior ciência que existe é a ciência que vem de Deus, está na sua palavra. Se você estudar a Bíblia, você vai estar seguro, porque, amigo, estudando a Bíblia, você vai conhecer como Guilherme Miller conheceu Deus, o amorável Salvador, e vai ter segurança da vida eterna. A última frase desse capítulo 18 é essa que eu quero terminar lendo. Por essa razão, Cristo, o revelador, prevendo a luta que iria ser ferida contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre todos aqueles que lessem, ouvissem e observassem as palavras dessa profecia. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz: Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia. Amigo, nós vamos ver nos próximos capítulos como essa profecia foi estudada, compreendida, como o povo que abraçou essa palavra sofreu, mas continuou pregando. E eu quero terminar te fazendo um desafio. Estuda e esteja pronto para enfrentar qualquer desafio. Mais vale a pena sofrer conhecendo e praticando e pregando a verdade do que ter muito conforto, fama e riqueza, sem conhecer, sem crer e sem pregar a verdade. Amigo, é nosso privilégio conhecer, praticar e viver e pregar essa mensagem. Quando você estuda a Bíblia, Deus fala ao seu coração, Deus transforma o seu coração. Você pode ser o Guilherme Miller de hoje. Você pode ser aquela pessoa que Deus vai usar hoje para levar salvação para mais pessoas. E eu quero orar agora para que Deus te use nesse ministério de levar salvação. Bondoso Deus, nós estudamos hoje sobre um tempo áureo na história da tua igreja, quando a Bíblia voltou a estar nas mãos das pessoas e quando o estudo da Bíblia gerou a convicção de que Cristo em breve virá. E então, naqueles idos da época de Guilherme Miller, as pessoas amaram a tua vinda, assim como Pedro, Paulo, João e a igreja primitiva amou e aguardou a tua vinda. Hoje, Senhor, nós ainda temos o privilégio de ter a Bíblia na mão, ainda temos o privilégio de poder estudar, nos aprofundar nas profecias. E então, ó Deus, que todos nós possamos dedicar tempo para estudar a tua palavra, possamos entregar nossa vida a Ti, pedir perdão dos pecados e receber o perdão pelo sangue de Cristo Jesus, que possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida e que de lá jamais seja tirado, porque nós queremos ter fé inabalável e continuar crendo no Senhor, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos abandonados, mesmo que percamos o emprego, mesmo que sejamos atribulados, mesmo que sejamos apedrejados, mesmo que soframos, mesmo que morramos, nós queremos continuar crendo em Ti, praticando a verdade e pregando a todo mundo. Mantenha em plena segurança o Teu povo, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade. Que Deus abençoe muito, tá? Deus seja louvado, pastor. Muito obrigado. Foi muito bom ouvi-lo e ouvir esses capítulos que nos trazem tanta esperança, que é a volta de Jesus. Nós somos uma igreja, um movimento que nasceu uma profecia, né? Apocalipse 10:10, né? Que diz que seria doce na boca e amargo no estômago. Isso é uma grande decepção. E o movimento adventista nasceu dessa grande decepção, de ter entendido ali as 2.300 tardes e manhãs, mas não entendido o real sentido daquela profecia, né? O cumprimento, né? Que seria
então, a purificação do santuário. E eu temo e tremo, sabe, pastor? Nós estamos vivendo um tempo solene. Eu sempre, assim, imagino no céu encontrando esses homens, né? Guilherme Miller, Moisés, Abraão. Imagina poder conhecê-los, né? E escutar da boca deles essas histórias, né, que eles viveram, né? Mas eu creio que eles vão querer nos conhecer também. Eu creio que eles vão querer conhecer o Guilherme, o pastor Apolo e falar: vocês viveram muito próximo da volta de Jesus e vocês trabalharam pelo serviço do Senhor. Então é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos vivendo num período muito solene, né? Que nós temos que temer e tremer, né? Para levar essa mensagem adiante, né? Se Guilherme Miller temeu ali, tremeu, né? Ele não se julgou capaz, ele teve uma luta com Deus mesmo, né? De dizer: Senhor, eu não sou capaz, eu não sei pregar e tudo mais. Quanto mais nós, né, que estamos vivendo aqui no tempo do fim, né? Precisamos também abrir o nosso coração para Deus, para que Ele nos prepare. Mas é isso. Amém. Eu gostaria de compartilhar com todos agora os dados bancários da nossa igreja aqui, Boa Vista do Guilherme, para que você também faça parte desse projeto de entregas de livro aqui na região. Nós temos essa meta aí ambiciosa de entregarmos 20 mil livros aqui na região e você pode fazer parte dessa história. Você pode ser aquela pessoa que vai comprar aquele livro que vai salvar aquela vida. E lá no céu, você vai sentir uma mão batendo no seu ombro e falando: olha, você não me conhece, mas você ajudou num projeto de entregas de livro e eu hoje estou aqui graças a você, graças a essa doação que você fez e que mudou a minha vida, que impactou a minha vida, porque graças à sua doação, esse livro chegou até mim e eu pude conhecer a verdade e fui libertado do erro. Então, aqui está os dados bancários da nossa igreja, Boa Vista do Guilherme. Então, o nome do destino é IAS de Boa Vista do Guilherme, os dados bancários é conta corrente, agência 0789, a conta é a 06 154 3570-1 e a instituição financeira é o Banco Banrisul. O CNPJ da igreja, então, é o 79080-602-0033-33. Nós só pedimos para você enviar aí um e-mail para nós, informando, né, que você está fazendo essa doação, porque aqui a igreja recebe dízimo, recebe ofertas, então nós precisamos que você identifique essa doação dos livros para que a gente destine esse dinheiro único e exclusivamente para a compra de livros, para entregá-los gratuitamente aqui na região. Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês para que a gente espalhe essa mensagem igual folhas de outono e que Jesus volte, né? Para que Jesus volte, né? Porque nós vimos todos aí os sinais da volta de Jesus, que é os terremotos, as guerras, rumores de guerras, fome, pandemia, tudo isso está acontecendo já no nosso mundo. Mas o Senhor Jesus, ele está aguardando o último cumprimento da profecia, que é a pregação do evangelho a todo mundo. E nós precisamos, unidos como igreja, de mãos dadas, né, coração unidos, né, entregarmos esses livros, pregarmos, darmos estudos bíblicos e trabalharmos para o Senhor, com o Senhor, para que Ele em breve volte e nos leve para esse mundo sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem lágrimas. Então eu conto com cada um de vocês. Pastor Apolo, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, obrigado pelo estudo maravilhoso que o senhor apresentou. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu ministério, que o Senhor Jesus continue lhe usando e que ele lhe bendiga e que a gente possa se reencontrar muitas vezes aqui na região e, mais importante que tudo, é nos encontrarmos no céu, onde não haverá mais morte, dor, sofrimento, lágrima. Então é isso, meu amigo. Eu agradeço. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a cada um que está assistindo. E até